Boa noite a todos. Nós vamos começar aqui essa atividade dessa noite, onde a gente vai ter uma aula pública com o professor Ladislau Dolbor, que está aqui. Queria só dar alguns recados antes. Essa aula pública faz parte de um processo de mobilização em torno de uma série de medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional, que buscam limitar os gastos vinculados em saúde, educação e outros direitos sociais. Então, a gente está vivendo nesse momento um esforço concentrado de diversas forças políticas do Brasil, que estão tentando desmontar o sistema criado para manter o sistema de direitos sociais que foram estabelecidos na Constituição de 1988. Então, um conjunto de medidas que estão ameaçando esse sistema, ameaçando cortar o financiamento, e a gente tem trazido vários pensadores estudiosos que têm para conversar conosco aqui publicamente, para esclarecer o público sobre o impacto dessas medidas. É um pouco nesse espírito que a gente traz no dia de hoje o professor Ladislau para conversar sobre isso. Como eu disse, essa é uma atividade que faz parte de um ciclo de mobilização que está sendo chamado por um coletivo chamado Democracia na Real e vários outros coletivos que estão convocando um ato para o próximo dia 12. Vai haver um ato contra esses PECs, né, essas propostas de emenda à Constituição que estão tramitando no Congresso. Vai ter um ato no dia 12, no Largo da Batata, às 6 horas. Antes disso, nós vamos ter a aula de hoje com o professor Ladislau. Temos uma nova aula no dia 11 com a Laura Carvalho, aqui no mesmo horário, quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. No dia 6, no sábado, vai haver uma roda de conversa sobre financiamento aos cortes na saúde lá no céu do Butantã. No dia 7, no domingo, vai haver um debate do poema, né, o coletivo Política Econômica da Maioria, sobre quem paga o pato de fato, aqui na Paulista, próxima à Caixa Econômica Federal. No dia 11, a aula com a Laura Carvalho. No dia 12, o ato propriamente dito. Isso posto, antes de passar a palavra para o professor Ladislau, também queria lembrar um pouco a nossa dinâmica. Nós vamos ter uma aula mais ou menos uns 40 minutos, seguido de uns 20 minutos para perguntas e respostas, e depois a gente organiza uma dinâmica aí de debates em grupos para a gente refletir um pouco, incorporar os elementos que foram trazidos para o debate. Bem, eu queria apresentar o professor Ladislau Dolbor. Ele é professor titular da Economia e da Administração da PUC, uma longa trajetória de estudos sobre economia, sobre o problema da desigualdade. Recentemente tem feito uma série de estudos importantes sobre o impacto da política de juros no Brasil, o impacto que isso tem causado à vida dos mais pobres no Brasil. E é um prazer recebê-lo aqui nesse ciclo de debates como essa mobilização do dia 12. Boa noite a todos. Eu sou Ladislau, sou economista, sou uma pessoa séria, não sou responsável por toda essa zona aí que criaram. E minha ideia basicamente é passar ferramentas para vocês. Todo mundo tem hoje legitimidade em ficar perplexo e não entender o que está acontecendo, né? Porque o tipo de argumento que aparece, o tipo de raciocínio que vem no Jornal Nacional, nas coisas, enfim, realmente não tem muito pé e cabeça, né? Então, a gente entender as dinâmicas, entender um pouco o que está acontecendo, e o papel, digamos, eu sou professor há muitos anos, dou aula de economia, mas eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Nicarágua, trabalhei na África do Sul aí com Mandela montando sistemas de planejamento, coisa do gênero, enfim. Eu rodei esse tipo de ataque à democracia, de tentativa de desestabilização econômica, francamente já vi quantas, entende? Desde eu trabalhei 4 anos na Guiné-Bissau, montamos
Plano Nacional de Desenvolvimento, lá foi mais drástico, simplesmente passaram a metralhadora no meu ministro, liquidaram todo o processo. Você trabalha 4 anos montando o sistema de desenvolvimento, chegam os insatisfeitos e dizem, olha, não estamos contentes com isso, vá. E não é só que derruba a política, desmoraliza todo o processo democrático de um país, né? Essa é a tragédia desse processo, né? Eu acho que a gente enfrenta uma coisa absolutamente vergonhosa no tipo de política, e basicamente o eixo central nisso é o seguinte, que se passou para a população, né, nós temos 97% dos domicílios com TV e temos 4 famílias que controlam toda a mídia, né? Se passou essa visão de que o governo gastou demais com os pobres, política demagógica, gerou o déficit e isso desequilibrou e gerou a desgraça que temos, e essa gente veio salvar nós, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, o déficit, o tal do déficit, eu lembro de aparecer na capa da Veja o rombo de 80 bilhões que a Dilma deixa, né? 80 bilhões, gente. Como ninguém entende de milhões e de bilhões de coisa assim, você pode repetir as coisas, ninguém entende, né? Isso é uma merreca. Vocês tiveram aqui a aula com o Amir, né? Só no ano passado, de dinheiro dos nossos impostos, que foi puxado do governo para os bancos, foram 500 bi, não 80 bi. É isso que causa o rombo, né? E não a merreca que se paga aí para o Bolsa Família, para os diversos programas sociais que tanto ajudaram a dinamizar a economia pela base. Em termos econômicos, gente, não tem outra. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes, nós temos um mercado interno em expansão, nós temos uma massa de gente por baixo de 100 milhões de pessoas que tem que consumir muito mais, consumir melhor, mais acesso à saúde, educação, saneamento básico, etc, etc. E você orientar a economia para responder às necessidades dessa gente, isso dinamiza todas as atividades. E é por aí. E não é voltar a puxar o dinheiro para cima, para os mais ricos, para refazer a bolha, né, da riqueza, um tipo de economia de condomínio, né? Vocês conhecem o Alphaville, né? Isso é solução, Alphaville, enfim, né? Clube de rico, cercado, né? Com guardas, com coisas eletrificadas, tudo, né? O pessoal lá que mora em volta de Alphaville, alguém tem que cortar a grama, trazer o leite, né? O pessoal, eles mesmos se chamam de Alfavela, né? Com 2 L's, né? PH, né? Na realidade, fazer políticas sociais, investir na saúde, na educação, na habitação, na base da sociedade, isso não é gasto, é investimento na população. Todos os grandes saltos econômicos que se deram, peguem o Japão, peguem a Coreia, pegam mais recentemente a Finlândia. O Japão, no ano de 1900, já não tinha analfabeto. Eles começaram o processo de desenvolvimento em 1868, quer dizer, uma transformação baseada no investimento nas pessoas. Isso não é gasto. Então, o que trazem pra gente que banco, isso é prosperidade, certo? Fazer boneca Barbie é produção, né? Agora, a saúde é gasto. Uma deformação da visão que, de tanto se martelar para a população, isso pega. Agora, tem um negócio interessante seguinte. Provavelmente nenhum de vocês, a não ser que fizesse um curso de economia, nunca teve uma só aula sobre a moeda, né? Sobre juros, sobre cartões de crédito. É interessante isso, né? A gente estudou Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, todas essas coisas importantes, né? Agora, entender de dinheiro, lhufas, né? É isso que faz com que as pessoas veem. Eu tirei ontem uma fotografia aqui numa loja, né? Está vendendo uma máquina de lavar, juro de 127%, gente. 127%, ou seja, a pessoa paga mais do dobro nesse processo. Isso é surrealista, né? Certo? O máximo que eu encontrei na Europa, em juros de crediários, é 13% ao ano. Aqui, você pegar 127%, tem a casa que tem dedicação total a nós, né? Que está cobrando mais de 100%. Gente, você sabe o que é isso? Você traduz isso
para o concreto. Você tem uma fábrica que produz um fogão, por exemplo, de R$200. A casa com dedicação total vai querer ganhar 100 mesmo pegando à vista, tem 40% de imposto, vão vender a 420. Agora, toda essa massa de gente que começou a consumir a partir de 2003 com esse governo progressista, né? Eles não têm como pagar à vista. Ele paga a prazo. A prazo está lá, 820. Estão entendendo? Cabe no bolso, né, a prestação. Mas ele, no total, ele vai pagar 820 por um fogão que saiu da fábrica a 200. Quem está ganhando são intermediários e não produtores. Isso gera uma deformação absolutamente brutal, que gera revolta e indignação na pequena, média empresa ou qualquer produtor. Vocês têm aqui a Fiesp, né? O primeiro vice-presidente da Fiesp é o Steinbrück. Ele fez um artigo na Folha. Você veja que interessante. O cara põe o artigo na Folha. Não é possível desenvolver uma economia onde as empresas têm que pagar 300% de juros. É o Steinbrück, gente. Bom, o que eu fiz? Eu fiz a pesquisa sistemática, porque isso que a gente busca, entende? Porque nós estamos na universidade dando uma aula tal, a gente quer que as pessoas entendam como funciona esse negócio. Então a ferramenta básica é o seguinte: pensem a economia com 4 motores para funcionar. Tem um motor que é as exportações, gera emprego, atividade econômica, permite importar equipamento, coisa do gênero. Você tem o consumo das famílias, que gera demanda, ativa a economia. Você tem o investimento das empresas e você tem as atividades do Estado, infraestruturas, políticas sociais, educação, saúde, etc., que também dinamiza a economia. São 4 motores. O que acontece com esses 4? Peguem as exportações. Você sabe que o mundo está em crise, certo? Nunca se recuperou desde 2008, vai nesse lenga-lenga ligado a todo um sistema de tensões internacionais. O fato é que, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, né? Em 12 meses, o valor da tonelada de minério de ferro perdeu 45%. Então, na realidade, o Brasil continua a exportar as mesmas quantidades de minério, de soja, etc, etc. Mas não rende, entra muito menos dinheiro. Então, esse motor esfriou. Não é o motor principal, mas é um motor importante, né? Ele esfriou e tirou, digamos, a capacidade de um conjunto de financiamentos internos. Agora, a parte internacional, nós não temos, nós, como Brasil, como transformar essa situação, certo? Então, a gente tem que pegar justamente numa situação que é crítica em termos internacionais, ou difícil em termos internacionais, pensar como é que a gente usa o mercado interno, certo? Que em 2008, 2009, quando gerou a crise, que não se exportava mais nada, lembra que estourou a crise financeira mundial, certo? O que fez o governo na época, o governo Lula, ele abriu crédito, né, e financiamentos a partir do governo, certo? E isso permitiu que o que se exportava, por exemplo, de carne, os brasileiros passaram a comer mais bife, certo? Você migrou para o mercado interno. Então, quando você tem dificuldade na exportação, é natural que você use o mercado interno como máquina de expansão. Agora, o principal motor do mercado interno é o consumo das famílias. O que acontece com o consumo das famílias? Acontece com o exemplo que eu estou dando da máquina de lavar, certo? Essa massa de gente, cerca de 60 milhões de pessoas que saíram do buraco e que passaram a consumir de maneira mais digna, se apoiaram muito no crédito. E o crédito, sobretudo para a pessoa pouco informada sobre o crédito, virou uma desgraça. Exemplos. Nos crediários, a média dos juros
para artigos do lar, 105%. Não dá, gente. Na Europa, o máximo que eu encontrei é 13% ao ano. Certo? Como é que você vai expandir esse consumo quando as pessoas têm que pagar o dobro pelos processos? Isso é crediário. Mas o cara que se enforcou um pouco, entra no cheque especial. O cheque especial está quanto? Está na faixa de 200%. A PUC me paga aqui, eu sou professor da PUC, me paga no Santander. Certo? O Santander aqui cobra mais de 200% no cheque especial. O Santander, Espanha, vocês podem entrar, põe santander.es, você está na Espanha. O cheque especial é 0% até 5 mil euros até 6 meses. Porque como as pessoas podem ter, a gente sempre guarda, quem tem pelo menos um dinheirinho no banco, porque pode cair um cheque, alguma coisa, né, e não está aplicado, então para compensar, quando entra um pouco no vermelho, ele estabiliza. Certo? Aqui mais de 200% de cheque especial. Aí o cara se enforcou no cheque especial, vai para o rotativo do cartão. Certo? Rotativo do cartão, o último dado que a gente tem do Banco Central, 471%. Nos Estados Unidos estão chiando porque 16% ao ano. 470%. Você só consegue fazer uma coisa dessa com gente que nunca teve uma aula sobre cartão de crédito, sobre juro acumulado, sobre que é o sistema de crediário e sobre como funciona a moeda. Certo? Agora, eu digo, não, eu sou esperto, eu entendo disso, eu não vou entrar no rotativo, não vou entrar no crédito. Eu vou pagar com cartão à vista. A moça no caixa, eu vou numa papelaria, compro R$100 de produto. A moça me pergunta no caixa, crédito ou débito? Eu digo, crédito. Eu paguei R$100. A papelaria recebeu R$100? Da minha conta sai 100. Na papelaria vai entrar 95. Onde é que foram 5% da minha capacidade de compra? Foram para o banco. O que faz o dono da loja? Ele sabe que só vai receber 95, ele já subiu o preço para compensar os 5 que o banco vai puxar. Quem é que paga esses 5%? Professor Ladislau. Certo? Ou seja, todos nós pagamos 5% a todos esses bancos pelo prazer de ter aquele cartãozinho, né? Que eu sou chique, né? Tem um cartão, você tem um cartão Gold, né? Você tem um cartão não sei o quê. Tem aquelas publicidades, o cara tirando o cartão, enfim, né? Com a moça então, né? Um negócio, né? 5%. Se eu pego a opção débito, vai estar na faixa de 2,5%, 2,5%. Vocês já comeram um bifinho aqui no Sujinho, aqui na Consolação? É legal, viu? Uma boa carninha, né? Olha, no Sujinho, eu fiquei muito feliz, porque me puseram uma placa na mesa, fui lá, nós temos um jantar de velhinhos de vez em quando, né? Estava lá, tá um cartão que impresso deles, né? Dizendo, não aceitamos cartões por causa das taxas que os bancos cobram em protesto, etc, etc. Eu fiquei muito feliz, até coloquei no meu blog e tal, o negócio tá circulando aí. Sabe o que é? 5%, vocês pagam com cartão à vista, diariamente, dezenas de milhões de operações diariamente pelo Brasil afora. Tirar 5% ou 2%, 2,5%. Eu tive agora na França, perguntei para a moça da compra, né, quanto é que o banco desconta desse pagamento que estou fazendo no cartão. Ele diz, não, aqui na França é 0,36%. Vocês lembram quanto era a CPMF? 0,38%, né? A Veja dizia um escândalo, meu Deus, né? Não, aqui a gente está pagando 2,5%, 5%. Né? Se vocês somam essas várias coisas, tá? Somam os crediários. Não estou falando daqueles caras das financeiras que estão cobrando 300%. Somam o rotativo do cartão. Os diversos tipos de endividamento que vocês pegam, né? Se você vai no banco, o crédito médio para a pessoa física está na faixa de 100%. Certo? Não dá. Mesmo que se tentou, né, a partir de 2005, um pouco mais, o crédito consignado é 28%. Né? 28%, gente,
é legal, quer dizer, é melhor tirar 28% do banco e comprar à vista, em vez de pagar os cento e tantos por cento. Mas 28%, gente, eu peguei agora, e está no artigo, eu vou passar para vocês o link, né? Eu peguei agora na França, estava no metrô ali. Você pode pegar até 20 mil euros, 3,5% ao ano, certo? Aqui 100%. Não dá, gente. Certo? Então você travou o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. E a quantidade de gente enforcada, não é brincadeira. Então eu peguei os dados do Banco Central. Tá? O Banco Central mostra que em março de 2005, a parte da renda das famílias que vai para pagar dívida, portanto não cria nova compra, está pagando compra anterior, é 19,3%. Isso em março de 2005. Quando vocês pegam março de 2015, já estamos em todos os ataques, a crise e tal, né? Março de 2015, a parte da renda das famílias que vai para pagar dívida é de 46,5%. Quando a família está gastando quase a metade do que entra para pagar compras anteriores, esquece que você vai dinamizar a economia, fazer novas compras. Né? Então você travou o principal motor da economia. A culpa é da Dilma, naturalmente. A culpa é do déficit, é culpa do Bolsa Família, essas coisas. Gente, não pega, né? Não pega. O volume desse... Sabe o que? Os bancos aprenderam muito rapidamente, como com essas políticas de inclusão social, os bancos aprenderam muito rapidamente a buscar esse dinheiro lá embaixo, através dos sistemas de crediário, e aproveitando o fato que as pessoas simplesmente não entendem o processo. Uma das coisas mais escandalosas é apresentar o juro ao mês. Né? Eu pergunto para as pessoas, isso aqui é um juro de 2% ao mês. Ao ano vai dar quanto? Né? O meu irmão, que tem formação universitária, acha que não, juro de 2% ao mês, são 12 meses a 24. Né? Obviamente não é. O juro é composto. Certo? As pessoas acham que um juro de 2% e pegar outro juro de 6%, o juro de 6% é 3 vezes maior do que 2%. Né? Realmente 3 vezes 2 é 6. Né? Só que o juro de 2% ao mês são 26% ao ano, 3 vezes isso dá 78%, enquanto o juro de 6% dá mais de 100%, certo? Ao ano. Certo? Ninguém entendeu nada, Lucas, né? O básico é o seguinte: você apresentar o juro ao mês é treta, gente. É uma vergonha. Porque o cara vê, não, é um juro de 1,5%, parece pouquinho, né? É vergonhoso os bancos fazerem isso. Você aproveitou e hoje estão fazendo isso não só através dos bancos, mas através do que estão cobrando os planos de saúde, enfim, todo esse sistema de privatização da educação, da saúde, estão chupando essa capacidade de compra e travando todo o desenvolvimento social do país. Eu peguei o principal motor da economia, que é a demanda das famílias, esse murchou. O que acontece com o terceiro motor da economia, que são as empresas, o investimento empresarial? O investimento empresarial, quando a empresa vê que o estoque está parado porque as pessoas não estão conseguindo comprar porque estão enforcadas, as empresas param de investir. E pelo contrário, começam a demitir porque está custando, está o estoque parado, né? E está pagando salários. E quando começa a demitir, reduz a capacidade de compra de mais gente ainda. E a coisa começa a murchar. Certo? Do ponto de vista da pessoa jurídica, para já, ele tem um desincentivo de fazer funcionar a economia, porque a população não está comprando. Segundo, se ele vai no banco, claro, se ele tem bons contatos e é mais esperto e tal, ele pode ir no BNDES e conseguir um juro menor. Tem juros direcionados, coisas do gênero. Mas, no geral, ele vai ali onde ele tem a conta. Certo? As grandes multinacionais não, vão buscar dinheiro lá fora, a 3%, 4%. Certo? Aqui não. Para a pessoa jurídica, ele vai pagar 30%, 40%, 50%. É só vocês olharem, vocês pegam, vou passar para vocês o link, né? Mas vocês têm a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, gente. E a gente
não é nada de bandeirinha de esquerda e longe disso, tá? Eles mostram todos esses dados dos juros. E é o que fala o infeliz do Steinbrück aqui, né? Não é possível uma empresa se desenvolver com essa taxa de juros. Veja bem, não tem consumo, ele está parado, ele não investe. Se ele for para o banco para conseguir tapar o buraco e conseguir passar o tempo, né, dessa crise, ele vai ter que pagar um juro que inviabiliza. E um terceiro fator que trava a iniciativa empresarial é que ele tem uma alternativa, que vocês viram na semana passada com o Amir Cair, né? A taxa Selic. Como funciona a taxa Selic? A taxa Selic, o cara, em vez de investir mais máquinas, mais produto, coisa do gênero, o empresário, ele pode pegar o dinheiro dele e comprar títulos da dívida do governo, que vai render 14,25%. É muito legal, né? 14,25%. Na Inglaterra, hoje está 0,25% ao ano. É o que remunera título da dívida pública. Nos Estados Unidos está 0,5%, por aí. No Brasil, 14,25%. Como é que funciona isso? Para deixar explícito. Isso foi criado em 1996. A taxa Selic elevada pelo Fernando Henrique Cardoso para compensar os bancos do que eles ganhavam com o sistema de inflação. Nós chegamos a pagar 46% ao ano sobre título da dívida pública. Deixa eu explicitar. Eu, professor Ladislau, já estou com uma certa idade, já tenho minha poupança. Eu ponho minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. O que o banco faz com esse dinheiro? Coloca em títulos do governo. O título do governo dele remunera bem, 14,25%. É legal, né? O governo paga esses juros. De onde o governo tira esse dinheiro? Dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso, eu coloquei minha poupança no banco, que me paga uma merreca, e de outro bolso, né, eu dou ao governo 14,25% para o governo dar esse dinheiro aos bancos, para os bancos terem o prazer de ter o meu dinheiro. É simpático, né? Certo? Eu acho legal, viu? Do ponto de vista do banqueiro, mano, certo? Eu tenho vários amigos europeus que dizem: eu quero abrir um banco no Brasil. Gente, é inviável. Eu peguei setor externo, consumo das famílias, situação do empresário, certo? Pessoa jurídica ou empresa, gente que produz efetivamente coisa, certo? As pessoas não estão consumindo, então ele não investe, o juro está no banco, está uma desgraça, ele não vai pegar dinheiro no banco, ele se enforca. E ele tem a alternativa, dizer: olha, em vez de produzir sapato, buscar mercado, contratar gente, sabe o que? Eu vou colocar o dinheiro em título do governo, risco zero, liquidez total, estou ganhando minha grana, vou parar de produzir. Gerou um negócio extremamente danoso para o país, que é uma massa de gente, sobretudo de certo porte, lá mais para cima, que está ganhando dinheiro no chamado rentismo, certo? Não precisa produzir porcaria nenhuma, né? Ele está fazendo aplicação financeira. Quando você chega no banco, a moça te diz: em que o senhor quer investir? Eu digo para ela: meu amor, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira, é diferente. Ah, é diferente? Sim, eu sou professor disso. Não. Isso é aplicação financeira, tá? É diferente. Certo? Quando eu faço uma fábrica de sapato e que tem gente que vai poder usar, o moleque vai poder pôr no pé e gerou emprego, dinamizou o uso de matéria-prima, tudo isso é investimento. Quando faço uma aplicação financeira, é papel. Não tem mais um pedaço de pão a mais no país porque eu fiz essa aplicação. Tem água aí, não? Socorro. Gente, esse negócio é melhor que novela, viu? Acontece o seguinte: essa taxa de juros
a média, na fase, por exemplo, o Beluso calcula que a média da fase do Fernando Henrique Cardoso era de 22% líquido, ou seja, descontada já a inflação. É absolutamente fantástico, porque no resto do mundo essas taxas sobre dívida pública é de 0,5%, 1%, 1,5%, 0,25%. Certo? Era absolutamente insustentável. O que acontece em 2014? O governo Dilma diz: não dá para a gente estar transferindo essa massa de dinheiro dos impostos para os bancos, porque esse dinheiro é necessário para fazer educação, infraestruturas, etc. Começou a baixar a taxa Selic, vocês devem lembrar que chegou a 7,25%. Né? Aí não deu. Aí não deu. Que indignação dos banqueiros, indignação de todo o pessoal que estava acostumando a ganhar dinheiro com a mão no bolso. É o que a gente no Brasil chama de viver de rendas. É chique viver de rendas, né? Não precisa estar fazendo coisa. Certo? A partir daí foi a guerra. Gente, eu tive em junho de 2002 a leitura da famosa carta de junho, em que o Lula, candidato, leu uma carta dizendo que ia respeitar os contratos. Quando ele disse que ia respeitar os contratos, era exatamente isso. Ia manter a taxa Selic e manter essa mamata imensa. Né? Do momento que se quebrou esse pacto com o sistema financeiro, começou a guerra. E a partir daí é o boicote generalizado. Todos vocês acompanharam, a primeira gestão da Dilma funcionou de maneira perfeitamente tranquila. Quando era inevitável começar a mudar o sistema de juros no Brasil. Certo? Mas aí entrou a guerra, né? A Dilma, a partir da segunda eleição, ela não teve um dia de governo. Foi tudo uma guerra permanente, enfim, uma zona que se criou no país, não reconheceram a eleição, enfim, as coisas que a gente acompanhou. O mais importante para nós é ver qual é o impacto desse quarto motor, que é a política pública. Essa política pública, por exemplo, na Europa, ordem de grandeza é 50% da economia. No Brasil é 35%. Certo? Nos Estados Unidos é 40%, por aí vai. Certo? Ela é muito importante, porque é ela que dinamiza a economia através de infraestruturas, de educação, saúde, saneamento, um conjunto de políticas sociais, segurança, etc. Isso é vital. Então a gente faz o cálculo de quanto dinheiro que podia ser utilizado para infraestruturas e políticas sociais foi desviado para pagar os juros da dívida pública. Em 2015, no ano passado, foram 501 bilhões de reais transferidos do governo para intermediários financeiros. Ninguém sabe o que é esses 501 bilhões de reais. Faça uma conta. O PIB do Brasil é 5,5 trilhões de reais. 10% disso dá 550 bilhões, ok? Estou devagarinho. 1% do PIB, 55 bilhões, ok? Cada vez que você desvia do processo produtivo 55 bilhões, é 1% da economia que não cresce. Certo? Quanto é que a gente está passando de dinheiro que o governo poderia estar colocando em infraestruturas, em educação, etc., que está transferindo para intermediários financeiros 500 bilhões de reais. Ou seja, 9% do PIB. Que podia estar crescendo, gente. Certo? Vejam bem, vamos fazer a soma. Setor externo, primeiro motor, está esfriado. Setor principal, que é o consumo das famílias, está travado pelo tipo de juros absolutamente escorchantes que estão cobrando os bancos, crediários, etc. Terceiro motor das empresas está parado pelas três razões que vimos, né? Pelo próprio fato de não ter demanda, o fato do juro para a pessoa jurídica estar tão elevado e porque tem alternativa de colocar o dinheiro em títulos da dívida pública,
E o motor, quarto motor, que é o investimento social e de infraestrutura do governo, também está parado porque está desviando o dinheiro para os bancos. Não há economia que possa funcionar assim. Travou a economia e estão em guerra. E a guerra é dizer que é culpa das políticas sociais e não da massa gigantesca de dinheiro que saiu do bolso das pessoas via impostos, via crediários, via cartão de crédito, etc., que travou a capacidade de fazer a economia funcionar. Bom, eu tive a curiosidade, como eu trabalho com muitas organizações internacionais, hoje sou aposentado das Nações Unidas, enfim, eu montei sistemas em diversos países, né? Eu fui ver o que acontece com tanto dinheiro que essa gente ganha, né? E é muito interessante. Porque com a crise de 2008, saíram as pesquisas de onde está o dinheiro, essa crise financeira, essa zona financeira criada, o que está acontecendo? E foram atrás do dinheiro nos chamados paraísos fiscais. E saíram os dados. O Brasil tem, nos paraísos fiscais, ordem de grandeza, 520 bilhões de dólares. O que é 520 bilhões de dólares? Multipliquem aí por 3,5, alguma coisa assim. Vai dar mais de 1,5 trilhão de reais. Vai dar, sabe o quê? Vai dar 30% do PIB do país. Está lá fora. Por que está lá fora? Porque lá fora, em paraíso fiscal, por definição, não paga imposto, né? Aí o pessoal aparece aqui, que vocês viram a foto na Paulista, o cara da manifestação aí dos coxinhos, dizendo que evasão fiscal não é roubo. Claro, o cara não paga imposto, é de família alta. Agora, ele gosta de ter o filho na USP, né? Quem paga o imposto do filho dele na USP é nós, né? Certo? Ah, não é roubo, né? É evasão. Certo? Não é só que não paga imposto. Mas se isso fosse capitalismo, e capitalismo decente, ele estaria investindo aqui, criando empresa, fazendo produção, investindo nas coisas, né? Não só não investe, como sequer paga imposto por dinheiro lá fora. Gente, fechou o caixão, né? No sistema que se criou, e o sistema entrando em crise, tinha que encontrar um culpado, né? Certo? Acusar o Lula, francamente, de corrupto, acusar a Dilma de corrupto, é um negócio completamente surrealista. Há mais de 10 anos, né? Certo? Que estão tentando, enfim, pendurar alguma coisa no infeliz, né? Um cara que foi deputado federal e foi presidente de 2 anos, então insinuando que ele pode ser dono de um apartamento e de um sítio, entende? Estão brincando quando as fortunas que estão lá fora, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares, gente, 1/3 do PIB do país, dá para comprar um bocado de sítio, de apartamento, de coisa assim, certo? E daria para o Supremo se interessar um pouco por todo esse processo, né? Gente, eu queria passar essas ferramentas para vocês, e com toda a lisura, porque é o seguinte, quando a gente fala de economia e fala dessas coisas, né, a primeira coisa que os caras pensam, bom, esse cara está de que lado? Né? Quando era o Fernando Henrique Cardoso, nunca achei ele uma pessoa muito séria, mas a mulher dele, a Ruth Cardoso, era uma pessoa muito séria. Ela me chamou para ajudar a montar políticas sociais. Trabalhei 4 anos, sem remuneração, ajudando, dando opiniões sobre as políticas sociais. Na época, o pessoal da esquerda dizia, o Ladislau está do lado de lá, né? Agora eu estou defendendo, eu estou atacando essa miséria, essa infelicidade de golpe que estão fazendo aí, diz, o Ladislau está do lado de cá, né? Gente, eu, francamente, tenho 75 anos, montei sistemas de planejamento em diversos países, fui consultor do secretário-geral da ONU. Eu não estou nem aí que se um fulano me diga que eu estou para cá ou está para lá, certo? A minha consciência, digamos, de trazer a minha compreensão de maneira completamente correta, digamos, né? Porque isso é uma questão não só de respeitar vocês, eu tinha que respeitar a mim, entendeu? E esses mecanismos, gente,
Vocês vão poder pegar no livrinho. Eu não vou fazer marketing aqui, porque esse livrinho circula de graça, viu? Vocês têm aqui Juros Extorsivos no Brasil. Para qualquer cristão entender, gente. Não precisa ter diploma de economia, né? E se vocês querem entender de corrupção, eu ajudei já há mais de 20 anos atrás a trazer para cá a Transparência Internacional, que é o organismo de controle de corrupção no Brasil. Eu fiz um livrinho que chama Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro. Ajuda para burro, tá? Você sabe que... E se alguém quer entender de economia porque nunca entendeu e está se sentindo perdido, tem um livrinho que chama O Pão Nosso de Cada Dia. É um livro de economia, só que eu sou professor numa universidade católica, né? Qual é o nome que eu vou dar para um livro de economia? O Pão Nosso de Cada Dia. É ganhar o pão nosso de cada dia. A economia é isso, né? Gente, é para qualquer cristão entender, tá? É realmente um negócio simples. Deixa eu dizer o seguinte: nós somos uma rede de professores. Você sabe que eu estou aqui hoje à noite, é minha forma de fazer vida noturna. Eu não vou ficar rico com isso, mas acho muito legal, né? Esse espaço de conversar, de trazer ideias, voltar, né, ao Sócrates, ao que era Ágora, ao que era, né, a discussão aberta de ideias, muito legal. Mas nós somos uma rede de professores que disponibilizam todos produção científica, livros, artigos, tudo online gratuitamente. Vocês podem acessar, imprimir, mandar para amigos, né? Meu site é dobor.org, Dobor é meu sobrenome. Como é nome complicado, o meu nome é Ladislau, tá? Ladislau com um no fim, não é complicado, né? Vocês escrevem no Google, põe Ladislau, vocês caem no meu blog. Aí vocês podem pegar artigos, vocês podem pegar esse livro, ler ele de graça, mandar para amigos, enfim, certo? E se por desgraça vocês terem dificuldade, não conseguem entrar no meu site, vocês chamam o filho de vocês que num instantinho resolve. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Bom, galera, a gente vai abrir para perguntas agora e 20 minutos para fazer pergunta ao professor Ladislau. E depois disso, quem já veio nas aulas públicas do Democracia na Real já conhece um pouquinho da dinâmica que a gente costuma fazer. A gente se divide em grupos menores, que é para ter tempo de conversar, de dar opinião, de falar as reflexões, as propostas, etc. A Ana depois vai explicar melhor como é que vai funcionar essa dinâmica. Mas agora a gente vai abrir para perguntas para o professor Ladislau. O Marcinho e a Adri já estavam passando por aí com os papeizinhos. Então o pessoal já escreveu aqui umas perguntas. E aí a gente vai fazer bloco de 3 perguntas para você. Mas a gente vai ler dos papéis. E eu vou estar passando. Então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. E aí eu vou até você com o papelzinho pra gente escrever a pergunta. Beleza? E aí depois a gente vai pra segunda parte, que é a discussão em grupos menores. Ok? Então... Quem combina aqui de ler as perguntas, rapidinho. Ó, vou ler 3 então. Quais os impactos para o SUS e a educação pública com a DRU de 30%? Quais os impactos para a educação e para a saúde com a DRU de 30%? Como você vê os cortes fiscais e suas consequências para a economia solidária, principalmente da cultura? Quando você fala que não é culpa da Dilma, não está deixando de considerar que o câmbio apreciado é o que sustenta a taxa alta de juros? Depois eu leio. Começando pelo fim. A taxa de câmbio não tem pirocas a ver com a taxa de juros. Resposta sintética. Vamos ver os cortes fiscais e suas consequências para a economia solidária, principalmente da cultura. Gente, os cortes fiscais é que, em geral, de cortar os juros, reduzir a dívida e o dinheiro, em vez de financiar a dívida para os bancos, a gente investir no social, isso é a saída.
Você sabe que está uma guerra dos bancos também, com outras maneiras, outras taxas de juros, outros mecanismos nos Estados Unidos. As propostas dos Estados Unidos é passar a taxar os bancos para financiar as políticas sociais. Porque o dinheiro que vai para o banco não cria escola, não cria fábrica, não faz nada. Vai para paraíso fiscal, ou então vai para mais aplicação da taxa Selic e vai multiplicando os juros. É um desvio de dinheiro produtivo para atividades improdutivas. Isso é fundamental para entender, inclusive, o livro do Piketty, toda essa nova discussão que está se dando no mundo, né? A chamada financiarização. É óbvio que toda essa discussão de reduzir os gastos do governo, na realidade, é abrir entrada para o sistema privado, certo? Na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, gente, eu rodei o mundo, tá? Trabalhei na Suíça muito rica, trabalhei na Polônia socialista, trabalhei em países muito pobres, etc., né? Na realidade, onde funciona a área social, saúde, educação, segurança, essas coisas, é sistema público, né? Você vai para a França, você não paga nada para a universidade. Eu saí do Brasil em 63, 64, enfim, por várias razões, certo? Eu entrei na universidade na Suíça, eu me inscrevi, ponto. Eles acham legal, mesmo estrangeiro, uma pessoa querer estudar. Isso é progresso para o país. Não tem que pagar cursinho, não tem que se matar, não tem que pagar a universidade. É investimento para o futuro do país. Uma pessoa querer estudar é bom. Assim funcionou em caradas de país. Funciona, por exemplo, na Alemanha. Assim funciona na Finlândia, que é o número 1 em termos de qualidade de educação no planeta hoje, certo? É isso aí. Quais são os impactos para o SUS e educação pública com a DRU de 30%? Não sei. Não sei simplesmente porque não entendo aí do mecanismo da DRU, não sei a que se refere esse ponto. Tá? Normalmente, com uma pessoa que tem doutorado como eu, ela não diz que não sei, né? Ela diz é um sistema complexo, é uma questão sujeita a controvérsias. O que eu sei é o seguinte: estão reduzindo o dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura. Isso é uma desgraça para o país. Não é por aí o caminho. E não é o caminho, o problema do país não é o déficit público. Essa merreca de 80 bilhões, né, 1,5% do PIB, certo? Quando a gente está passando dinheiro, 500 bilhões ao ano para os bancos, que não aplicam isso no sistema produtivo, aplicam na própria Selic ou põe lá fora. Certo? Esse é o eixo, né? Então, basicamente, isso aí eu volto para a PEC agora, que é o essencial, né? Que é o fato que a gente tem que batalhar para se manter as políticas sociais, a política de educação, é um investimento no futuro, nos nossos jovens. Você sabe o que é? Investir em saúde, gente, é economizar dinheiro, né? A gente fez uma pesquisa na PUC sobre a pastoral da criança, vocês conhecem, né? É um gigante, são mais de 400 mil pessoas que trabalham nisso, certo? Trabalham com crianças até 6 anos de idade. Nas 3.500 regiões onde trabalha a pastoral da criança, eles conseguiram 50% de redução de mortalidade infantil, conseguiram 80% de redução de hospitalizações. A gente fez essa pesquisa com eles lá na universidade. Sabe qual é o custo por criança por mês? R$2 por criança por mês. Perguntem para o plano de saúde de vocês o que é que eles oferecem por R$2 por mês. Sabe por quê? Eles mobilizaram o quê? Não grandes técnicos e capacidades e tecnologias. Mobilizaram as mães. A mãe está interessada em que o moleque esteja melhor. Então você vai ajudar a mãe, vai fazer reuniões, organizar um grupo de mães e vai trabalhar com elas apoio técnico, etc., né? Para como cuidar melhor, como assegurar água limpa, como assegurar um alimento melhor, mais equilibrado, etc.
Certo? O que você fez? Você mobilizou um capital parado, que é a capacidade das pessoas ajudar a fazer as coisas. Isso é democracia, gente. Certo? Não é chegar à grande empresa que vai resolver para nós as coisas. Certo? É as pessoas assumirem, cidade por cidade, região por região, os seus destinos. Isso é democracia. Então, esse avanço de travar o sistema público na área de saúde, educação, cultura, para apropriar por empresas, coisa do gênero, é uma desgraça, porque isso acaba sendo só funcionando para a gente, enfim, com grana, né? Essas são as 3? Tem mais. Tem mais? Vou ler aqui as perguntas que chegaram. Por que boa parte do empresariado nacional deixou de apoiar o governo Dilma, mesmo sendo beneficiado pelas políticas econômicas da época, juros de 7%, 7,4%? Segunda pergunta. A redução do investimento na economia real não vem do fato da mais-valia relativa ter ampliado a automatização industrial? Se sim, como reativar o ciclo do capitalismo? E a última dessa rodada, o que você acha da proposta de auditoria da dívida pública? Eu tenho mais 3 aqui para uma outra rodada e eu estou encerrando a inscrição, para a gente poder fazer a dinâmica, que é bem legal também já. Começando pela auditoria da dívida pública. A dívida pública não é ilegal, porque ela foi criada como lei em 1996 pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos 2 heranças trágicas desse governo. Essa lei que permite que você, em vez de pagar, como nos Estados Unidos, 0,5% ao ano sobre a dívida pública, aqui você pagasse, na época, uma média de 25% sobre a dívida pública. Então, é legal. O problema não é a auditoria da dívida pública. O problema é a vergonha que esse negócio representa. Certo? Ou você protesta isso politicamente, ou então fica muito complicado, porque você denunciar na lei é contra a lei, você não vai ter base. Se vocês pegam o relatório da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, eles deixam muito claro. Tal como é a lei no Brasil, o que os bancos, o que instituições financeiras têm que fazer é informar quanto vão cobrar. Agora, se estão cobrando 300, ou, por exemplo, como o Santander, 633% no rotativo do cartão, você pegou esse empréstimo, culpa tua, não está informado, né? Então, na realidade, eu acho que o caminho não é a auditoria da dívida. Agora, é sim explicitar para todas as pessoas a gigantesca tramóia que significou, digamos, o governo, nos anos 90, se equilibrar simplesmente entregando uma massa imensa de dinheiro público para os bancos e montou um sistema que, inclusive, o governo Lula e o governo Dilma ficaram presos e um dia a gente vai ter que sair dele. Certo? E aí vai ter que ser outro tipo de presidente do Banco Central e outro tipo de ministro da Fazenda para inventar uma briga quando o Brasil, algum dia, vai passar a utilizar recursos que são nossos, das nossas poupanças, para desenvolver o país e não para, digamos, aplicações financeiras e coisas do gênero. Né? Aqui a redução do investimento da mais-valia ter ampliado a automatização. Como reativar o ciclo do capitalismo? Olha, eu estou com dificuldade de entender essa parte da mais-valia aí, relativa, mas basicamente quem fez a pergunta é correto. É tudo que aumenta a mais-valia através, não de mais horas de trabalho e mais gente trabalhando, e sim com tecnologias mais avançadas. Isso está colocando problemas imensos em toda a parte do mundo, tá? No conjunto do mundo, ordem de grandeza, os jovens têm cerca de 25% a 30% de desemprego jovem no mundo. Certo? O jovem está com imensa dificuldade de se inserir nesse negócio. Hoje está chegando a robotização, estão substituindo o trabalho por tudo quanto é parte, né?
é complicado, né? Agora, os caminhos a gente conhece. E, curiosamente, são as mesmas propostas daqui, de uma carada de gente, pega Paul Singer, Amir Cair, Beluso, a Tânia Bacelar. Nós temos uma equipe de economistas, Conceição Tavares, etc., que realmente, enfim, detente e pensa, digamos, o interesse do país, né? E é óbvio, você manter e expandir as políticas sociais, em particular, você pegar, por exemplo, o conjunto da agricultura familiar, você tecnologizá-la, né? Enfim, dar instrumentos de maior produtividade a ela. Fundamental, estabiliza a população no campo, desenvolve produção. Você fazer sistemas de apoio à pequena, pequena empresa, gera emprego, gera atividade, gera... Né? Enfim, os caminhos são conhecidos, né? Certo? Agora, se você desvia os recursos desse processo, você sabe o que é? Tudo que a gente está discutindo está centrado nisso. O que é que acontece com os nossos recursos? Os núcleos da economia, gente, eu tenho mais de 50 anos, enfim, mais de tabela nesse negócio. Está tudo centrado nisso. Como você usa os recursos? Você pega a Finlândia, país pobre, 1970. A Finlândia decide o seguinte: nós vamos investir os recursos do país não na educação, como bola que resolve tudo, mas na elevação do nível científico-tecnológico do país, em geral. O professor de escola primária na Finlândia ganha o mesmo que ganha um engenheiro ou um advogado. Mas ele tem que ter mestrado para dar aula para o moleque. Porque ele não está dando aula para moleque. Ele está formando um outro nível, um outro patamar de conhecimento científico e tecnológico em toda a sociedade. Então passaram a reduzir a desigualdade, porque para poder pagar bem um professor, não pode ter os lucros do banqueiro da mesma maneira. Certo? Ou seja, você tem uma estratégia, você tem uma visão. O que tem? Nós não temos falta de recursos. O Brasil tem um PIB per capita, se vocês olharem, o que a gente produz no Brasil hoje, se dividisse de maneira decente pelas 202 milhões de pessoas, sabe o que dá? Dá R$9.000 por mês por família de 4 pessoas, o que a gente produz hoje. Dá R$9.000 por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver todo mundo de maneira digna e confortável. Agora, alguns querem viver de maneira mais confortável, digamos, né? Evidentemente. E com o tempo meio apertado, você quer escolher você prefere? São as 3, não? Tem mais três. Tem mais uma? Assim, por que o empresariado ficou bravo com a Dilma, né? Gente, muita gente, a partir de 1996, se torna muito mais lucrativo você botar dinheiro na taxa Selic, pagava 20%, 30%, chegou a 46%, certo? Ao ano, né? Do que você produzir. Muita gente entrou no chamado rentismo, criou uma classe de rentistas politicamente muito poderosa. Muitas empresas, você está na empresa, tá? Mesmo uma grande empresa, você pensa quem manda aqui o departamento de produção? Quem manda o departamento financeiro, de marketing e jurídico. Estão dentro da lei, no limite, mas estão dentro. Dá para escapar, mandar um dinheirinho para fora, essas coisas estão no limite, certo? Mas você não está... A gente viu esse monte de empresa, sabe? Chegam os jovens e dizem: meu amigo, a gente nessa empresa estamos ganhando uma merreca aí, tentando vender essas bicicletas, não sei o quê. Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. Olha, vamos parar de investimento, não vamos comprar essas máquinas, vamos botar esse dinheiro, aplica na taxa Selic, vai render 22%, a gente pega esse dinheiro, coloca nas Ilhas Caimã. Nas Ilhas Caimã a gente faz aplicação através do Credit Suisse, enfim, né? Do HSBC. O HSBC, então, é uma maravilha, né? Você sabe que eu estive em Genebra, tem lá 7 HSBC, tem lá
mais ou menos 8.600 fortunas, né, da coisa. Eu tirei a única selfie da minha vida frente ao banco, sabe por quê? Vão pensar que eu sou um bilionário aqui, né? Esse negócio. Que não está escrito banco, está escrito Asset Management, uma plaquinha dourada, muito chique, e uma porta fechada, trancada, não é assim que a gente entra como cliente, né? É Asset Management, gestão de fortuna. O fato é que a gente criou dentro do país uma massa de gente que está vivendo de rendas, no sentido amplo, de viver não de produção, mas de rendimentos financeiros. E essa gente não perdoa. E em muitas atividades, empresas produtivas, que em grande parte sobreviviam, mesmo produzindo, sobreviviam com as aplicações financeiras, eles acharam que a Dilma quebrou a sua palavra, quebrou aquele negócio do Lula que leu, que ia respeitar o contrato, ia respeitar o sistema financeiro. Agora, o sistema financeiro simplesmente inviabilizou o país. Agora, o sistema financeiro não vai dizer que nós inviabilizamos o país, né? Tem que ter um culpado. Quem é que coloca a publicidade na mídia? São as grandes corporações, o grande sistema financeiro. A mídia sabe de que lado está, certo? E o judiciário no nosso Brasil, francamente, entre nós e as quatro paredes, viu? Eu penso várias coisas sobre isso que vocês podem imaginar. Não tem mais perguntas, não? Eu vou fazer só mais duas para fechar aqui. Eu vou pedir desculpa para as perguntas que eu não vou fazer, que não vai dar tempo, que a gente ficou um pouco apertado. Então, para fechar aqui, professor, quais fatores econômicos viabilizam as altas taxas de juros no Brasil? E a última é, se a gente não pagasse essas taxas de juros tão altas, quanto dinheiro sobraria para os trabalhadores? Acho que é mais ou menos isso. Eu vou já, antes de passar a palavra aqui rapidinho, convidar todo mundo a ficar aqui. Logo em seguida eu vou passar para a Ana explicar. A gente faz uma dinâmica depois da fala. Eu queria convidar todo mundo a ficar para a dinâmica, inclusive o professor, dentro das possibilidades. A pergunta aqui, vejam bem. Quais fatores econômicos viabilizam a alta taxa de juros no Brasil? Não são fatores econômicos, são fatores políticos. Para você, digamos, imaginem a Polônia hoje. 470 bancos cooperativos sustentam a economia da Polônia, que está muito bem, obrigado. Imagine que um desses bancos cooperativos decida: eu ofereço dinheiro para a pessoa física, como no Brasil, a 101% ao ano. O que acontecia? Ninguém ia lá, porque o pessoal pode ir no outro banco e pegar esse dinheiro a 3.000% ao ano. Por que é possível, no Brasil, o conjunto desses bancos cobrarem 101%? Isso se chama cartel. Cartel é crime, está na Constituição. Na Constituição de 88, foi criado o artigo 192, que coloca quais são as regulamentações, inclusive limite máximo de juros de 12%. O que aconteceu? Como a segunda herança que a gente tem do governo Fernando Henrique Cardoso é o financiamento corporativo das campanhas, o sistema parlamentar parou de representar a cidadania, o pouco que representava, e passou a representar a corporação. Se vocês olham o nosso Congresso, tem a bancada dos bancos, a bancada das grandes empreiteiras, tem a bancada das montadoras, tem a bancada da grande mídia, você fica à procura da bancada do cidadão. Essa gente votou essa lei, certo? A partir daí, você tem um desequilíbrio total em termos de como você aplica a Constituição. Então, o artigo 192, que é o artigo que rege o sistema financeiro nacional, gente, vocês podem consultar, vocês pegam a Constituição na internet, é muito simpático. Vocês pegam o artigo 192, vocês veem que o conjunto de parágrafos do artigo sumiram. Só tem a primeira frase: o sistema financeiro nacional se regerá pelos interesses nacionais de desenvolvimento, etc, etc.
certo? O resto, a taxa de juros máxima, tudo isso, tiraram. Esse Congresso tirou. Certo? Então, a mecânica é política. Eles têm a força econômica, e a força econômica permitiu comprar a força política, gera um cartel, um acordo entre eles. Bom, ninguém vai fazer a atitude sem vergonha de baixar a taxa de juros. O que fez, através dos bancos públicos, em 2014, as tentativas do governo Dilma, começou, vocês lembram, a baixar na Caixa Econômica Federal e outros bancos, começou a dar crédito mais barato. Aí estourou a guerra de vez. Certo? Ela teve que recuar, a meu ver, recuar nesse momento foi um suicídio, certo? Não podia recuar, tinha que explicar para a população e enfrentar a guerra, mas a relação de força é internacional, tá? Vocês lembrem que com a crise de 2008, né, países como os Estados Unidos, Europa, Alemanha, todos, né, entregaram trilhões de dólares aos bancos, cobrindo as tramóias que eles fizeram, para ver a força que tem. Certo? Eu não tenho assim para julgar, mas em termos de fato real é o seguinte, não podia. Certo? Não podia. E a briga que temos pela frente, algum dia nós vamos ter que enfrentar esse sistema financeiro, né? Qual seria o valor justo para o povo brasileiro pagar, na realidade, pagar pelos juros, eu imagino, né? Gente, é só vocês pegarem aqui nesse livrinho, nesse texto, Juros Extorsivos no Brasil, pega no meu blog, vocês vão ter comparação, né? O HSBC, por exemplo, uma linha de crédito que é 6% na Grã-Bretanha, o HSBC, pelo mesmo produto aqui, cobra 65%. O crediário aqui, 104% para artigos do lar, na Europa, 13%. O que seria justo? A gente se alinhar com o sistema que é praticado a nível mundial, né? Como é que na França os bancos vivem emprestando a 3,5% ao ano? Né? Por quê? Porque você está emprestando dinheiro em grandes quantidades, você ganha emprestando mais com juros menores. Então você ganha o mesmo volume de dinheiro, mas as pessoas têm acesso a mais dinheiro e muito mais barato. E com isso compra mais, investe mais, dinamiza a economia, né? Que é elementar, gente. Gente, eu queria agradecer a vocês e eu queria recomendar um livrinho muito legal que acabou de sair a semana passada, chama O Brasil que Queremos. Tá? BQQ, Brasil que Queremos. É legal, viu? Tá? Eles fizeram um negócio muito bacana, que eles pegaram 18 autores e pegaram, só para vocês verem, pegaram, por exemplo, o que aconteceu com o sistema jurídico no Brasil. O Dalmo Dallari, né? Um dos maiores juristas que o Brasil já teve, né? Pegaram sobre a economia, pegaram Beluso, pegaram sobre a cultura, pegaram a Marilena Chaui, pegaram, enfim, setor por setor, pegaram gente de primeira linha, tá? A Teresa Campelo sobre combate à pobreza, né? Que foi a ministra. Vale a pena, tá, gente? Eu acho que nós, frente aos desafios que temos aqui, frente a essa desgraça que a gente enfrenta, esse tipo de exercício, a gente se informar, a gente se formar, a gente aproveitar para começar a entender e efetivamente agarrar a rédea desse processo, voltar a ter uma democracia decente. Esse é o caminho de nós. Gente, eu vou cuidar da vida porque já se faz tarde e bom trabalho para vocês. Queria agradecer muito a presença, a aula aqui do professor Ladislau. Queria anunciar para vocês as próximas atividades da gente aqui. No domingo, na Paulista aberta ou fechada, como preferirem, vai ter um debate com o Poema, que é um grupo parceiro nosso. Quem paga o pato de fato? Vai ser aqui na Paulista, próximo à Caixa Econômica Federal, às 14h. No dia 11, que é quinta-feira que vem, a gente vai ter uma aula pública com a professora Laura Carvalho, aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. E no dia 12 a gente vai fazer um ato simbólico, partindo do Largo da Batata, às 18h. A gente gostaria muito que todos pudessem estar presentes, que vocês ajudassem a gente a divulgar o ato,
tem na nossa página no Facebook informações e o evento está circulando também pelo Facebook. Agora a gente vai fazer uma dinâmica, eu vou passar o microfone para a Ana explicar como funciona a dinâmica que a gente faz agora. Quem tá com o papel com a primeira pergunta, levanta a mão. Ó, agora o que a gente vai fazer é tentar aproveitar ao máximo a inteligência coletiva presente nesse lugar, porque tem muita e a gente raramente faz ela emergir. Então a gente vai se juntar em pequenos grupos em torno dessas pessoas que têm o papel com a seguinte pergunta: como podemos nos mobilizar enquanto sociedade civil para desmascarar esse discurso dominante que prega os cortes sociais? E a gente vai fazer chuva de ideia. Depois de um tempo a gente vai embaralhar os grupinhos, mas a gente vai continuar respondendo essa pergunta, porque em cada grupinho vão surgir ideias, e as ideias vão circular na hora que a gente embaralhar os grupinhos. Firmeza? Quem tá com o papel levanta a mão e junta num grupinho. Daqui a pouco eu vou dar o sinal pra gente trocar.